Eis-nos aqui, uma vez mais, pela graça de Deus. Cada um hoje teve uma história, um dia de diversão, um dia de adoração, um dia com as duas coisas juntas, mas espero que para cada um de nós tenha sido também um dia de crescimento, um dia de autoavaliação, um dia de reconhecimento daquilo que Deus é e faz nas nossas vidas. Nos alegramos por nos encontrarmos mais uma vez. Estamos naquele clima, em certo sentido, prejudicado, mas de outro sentido também nos dando a oportunidade de estarmos mais próximos uns dos outros. Não é isso? Então, aqueles que puderem, desejarem, vir para a bancada central ou só pelas laterais, agradecemos para que o nosso canto seja melhor e o nosso contato visual uns com os outros também melhor também seja, mas fique à vontade, livremente em relação a isso, não como algo obrigatório, mas como uma sugestão. Neste culto contaremos com a participação de nossos instrumentistas de sempre, também com o quarteto Itacuruçá, com a banda Querigma. Damos graças a Deus por todos quantos têm buscado servir a Deus através dos seus dons, das suas habilidades, do desejo de servirem, como vamos cantar daqui a pouco, né? Eu quero seguir-te, eu quero ser mais de ti, eu quero ser sempre fiel ao Senhor. A nossa oração, portanto, é que seja esta uma noite de crescimento, uma noite de enlevo, e eu quero saudar, se porventura há conosco alguém nesta noite que pela primeira vez vem ao nosso culto. Se houver, peço favor de se colocar em pé. Então, por favor, muito bem-vinda. Olha, temos várias pessoas, são todas muito bem-vindas, vão ser abraçadas aí. Esperamos que seja para vocês, como será para nós, uma experiência muito boa estarmos aqui juntos. Alguns de volta depois de muito tempo, né? Um dos nossos quartetistas, que o Marcos ou Marquinhos, trouxe quase 500 convidados, né? Só a família dele são 450, veio a metade, né, hoje. Tá? Então, fiquem em pé aí os familiares do Marcos lá, o tio, no primeiro banco. Obrigado aí por... se ele não cantar direito, a culpa é da igreja dele. Para se ele cantar bem, é o nosso privilégio, nossa responsabilidade. A família tem muito a ver. Se ele cantar mal, porque vocês não cantam nada. Essa família de Decotério não canta nada. Vamos ver daqui a pouco se eu falei é mentira ou se é verdade, porque saibam que é totalmente mentira. Onde você está? Obrigado. Voltem sempre que ele for cantar. Não deixem lá a sua igreja. Permaneçam lá. Vamos todos ficar em pé, vamos dar graças a Deus por esse momento. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos oriente, nos ajude, nos dê comunhão com Ele, né? Nosso tema hoje é fidelidade ou a comunhão, algo que nós disso precisamos para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos avançar. Vou convidar nosso irmão Valdir para vir aqui orar nesse instante, oferecendo esse culto ao nosso Deus. Deus Pai, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui na Tua casa, Pai, na Tua presença, desde as primeiras horas da manhã, Pai, nesse primeiro dia da semana. Tu possa estar com o decorrer do culto, Pai, de tudo aquilo que vai acontecer na Tua casa, Pai, que seja para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, perdoa nossas falhas, Pai, em nome do Senhor. Amém, Senhor.
Vamos ficar todos em pé, vamos ler esses dois versículos que vêm do livro de Apocalipse e do livro Carta aos Hebreus, e em seguida vamos continuar cantando. Vamos ler juntos? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Graças te dou. Bondoso e fiel,
sim, pois deu em meu lugar seu filho para me salvar. Deu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Graças te dou. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti, de ti, de ti. Bom estarmos juntos de novo, amém? Amém. Então dê um abraço ao seu irmão, cumprimente, diga que bom você estar aqui com a gente hoje. Deus te abençoe. Vou tentar. Vamos fazer um cântico que fala sobre isso, como é bom estarmos juntos e juntos podermos orar, podemos interceder e junto ao Pai que graciosamente nos dá a comunhão. Como é bom poder aos pés da cruz depositar todo o nosso peso, o nosso cansaço, a nossa preocupação. Como é bom poder aos pés da cruz depositar
Eu convido para essa oração aqui nossa irmã missionária Jaqueline Campos, que venha aqui então para continuar afirmando diante de Deus que nós precisamos dele e que nós queremos que ele conduza as nossas vidas. Em seguida, o quarteto vai cantar exatamente isso: Senhor, eu preciso de ti. Querido Deus, nós te somos gratos pelo teu amor, nós te somos gratos porque pertencemos à tua casa, porque somos chamados teus filhos. Obrigada, Senhor, porque um dia, Pai, o Senhor deu a sua vida por nós, Pai, e nós sendo nada merecedores disso. Muito obrigada porque o Senhor nos ama, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às nossas fraquezas. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Obrigada por isto. Continue conosco, Pai, continue falando aos nossos corações, usando as nossas vidas como um instrumento verdadeiro nas tuas mãos. Obrigada pela mensagem que aqui já está sendo passada através de músicas, através da mensagem. Obrigada, Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações. Senhor, nós somos gratos mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem se assentar. Vamos nos preparar então para aquele tempo nosso de oração em que vamos orar por algumas pessoas, vamos orar por você. Vamos começar esse momento dizendo a nós mesmos: Senhor, eu preciso do Senhor. Esperamos que agora a tecnologia não conspire contra vocês, mas quero dizer que, pelo menos para mim, foi ótimo também, não é? Então, que agora seja melhor ainda, com ou sem os microfones funcionando. Pelas estradas eu vou, tantos caminhos trilhei, sempre pude sentir a tua mão. Dias e noites a sós, jamais eu vou esquecer. Eu preciso de ti em meu viver. Nas estrelas do céu pude ver teu poder, e no amanhecer recomeço a viver pra reconhecer. Eu preciso de ti em meu viver. Pelas estradas eu vou, tantos caminhos trilhei, sempre pude sentir a tua mão. Dias e noites a sós, jamais eu vou esquecer. Eu preciso de ti em meu viver. Nas estrelas do céu pude ver teu poder, e no amanhecer recomeço a viver pra reconhecer. Eu preciso de ti em meu viver. Eu preciso de ti em meu viver. Antes de cantarmos a música que continua o seu sentido a que nós ouvimos agora, quero lembrar aos irmãos algumas situações de oração. Quando a gente pensa que já viu tudo, uma frase feita, eu sei,
a gente ainda não viu nada. É o caso agora do Iraque. Nem as potências mundiais sabem o que fazer. É o caso da Nigéria. Infelizmente, quando a imprensa mundial registra o massacre contra os cristãos, escreve assim: conflitos entre cristãos e muçulmanos. Mentira. É um massacre. E cristãos estão sendo mortos em muitos lugares apenas por serem cristãos. Mas podemos ir além, não pensar apenas nos cristãos. Pensar nas pessoas inocentes que querem apenas trabalhar, cuidar das suas vidas e não podem, por algum tipo de ideologia, por algum tipo de fanatismo. Não é curioso que o homem se ache tão sapiens, que deu-se a si mesmo esse nome e continue a fazer guerras tão... Eu sei que é uma redundância, mas toda guerra é estúpida, mas guerras tão estúpidas. Salmo 2 diz que as nações bramam, mas Deus é o Senhor. Nós podemos orar a Ele. Humanamente falando, nós oramos só para o desencargo de consciência. Mas não devemos orar só para o desencargo de consciência. Deus pode mudar as coisas no Iraque. De manhã, não sei quantos vieram, eu mencionei a tocante reportagem que o New York Times faz hoje sobre a história de um homem com o nome cristão de Joseph, afegão, formado em medicina em Cabul, deixou a fé islâmica não por causa do cristianismo, mas porque não encontrou respostas para a sua vida. E começou a viajar pelo mundo em busca de um caminho para si de trabalho, já que ele não podia mais ter um trabalho no Afeganistão, quando ele disse que não queria mais, que perdera a sua fé. Ele então foi participar de um culto na Alemanha, onde ele estava, e o culto era um culto em Farsi, o idioma que se fala em parte do Paquistão e parte do Afeganistão. Naquele culto, ele entendeu que o vazio da alma dele estava sendo preenchido por Jesus Cristo. Desde então, ele se tornou um cristão. E junto com a sua Bíblia, ele tinha umas anotações onde ele ia escrevendo as suas experiências com Cristo depois da sua conversão. Ele voltou ao Paquistão para encontrar sua esposa e seu bebê de menos de 3 anos de idade. E no descuido dele, o cunhado dele pegou esse material dele e descobriu então que ele agora não era mais um muçulmano, mas era um cristão. Quando ele percebeu, ele fugiu para um outro país. O repórter do New York Times então conta essa história, me tocou profundamente. E o irmão deste Joseph, seu nome cristão, chamado Ibrahim, não sei se nome verdadeiro ou fictício, o repórter não deixa claro, fez a seguinte proposta ao repórter: me diga onde está o meu irmão, que eu lhe pago $20.000, porque ele precisa morrer. Eu vou matá-lo, porque ele deixou a fé. Vou matar a ele e ao seu filho, esse de 3 anos, porque o seu filho é um bastardo, porque ele não é filho de um islamita, não é filho de um muçulmano. Felizmente o repórter não aceitou a proposta e o Joseph está em um lugar que só aquele repórter sabe. Para mim foi uma história tocante de como Deus ainda age no mundo. Enviaram
grupo de missionários para a Alemanha para alcançar pessoas que não sabem quem são, nem se ali virão, nem de que país são, apenas que falam o idioma no culto em que é celebrado ali. O Evangelho é, de fato, o poder de Deus. É o poder de Deus porque preenche o vazio das nossas vidas. Podemos preencher com poder, com dinheiro, com fama, mas quanto mais colocamos essas coisas no vazio de nossa alma, maior é este vazio. Só Jesus pode preenchê-lo. Essas pessoas estão esperando por nós, por nossas orações. Nosso missionário, a sua família no Afeganistão, não estão mais lá. Não tem como estar lá. Eles tiveram que mudar totalmente a metodologia. Agora estão buscando capacitar os próprios afegãos que atravessam a fronteira, são capacitados e voltam para o seu país. Não temos uma igreja assim lá. As igrejas que têm cristãos funcionam nos porões das embaixadas estrangeiras. Só para os estrangeiros cristãos que ali atuam diplomaticamente. Para um afegão entrar é quase uma impossibilidade. Este é o mundo em que nós vivemos. Não vou fazer comparações com o nosso país, porque fica evidente para cada um de nós. Porque o nosso assunto aqui é oração. Será que as nossas orações não produzem qualquer efeito na vida dessas pessoas? Será que não há solução, por exemplo, para o Iraque? Que não seja militar? Que não sejam drones matando culpados e inocentes? O mundo, felizmente, se tornou muito pequeno. E a nossa responsabilidade aumentou mais. Quero que você, em suas orações, se lembre desses países onde as pessoas não têm liberdade nem de pensar, nem de cultuar. Vamos orar uns pelos outros. Essa semana eu criei um grupo, companheiros de oração. Já temos umas 70 pessoas ou um pouco mais. Minha meta é ter 100 pessoas, para quem eu mande um ou mais pedidos de oração, para que as pessoas que recebam orem na hora. Irmão, irmã, quando você receber um pedido de oração, ore na hora. Sabe por quê? Você vai esquecer. Ou você ora na hora ou não ora mais. Ore na hora. E também porque é naquela hora que a pessoa está precisando. Não é depois, não é antes. E nós sabemos que a nossa oração, levada ao Pai, tem poder, porque o nosso Pai tem poder. Você não tem poder. Eu não tenho poder. E nenhuma oração certinha, que começa de um modo e termina de outro, tem poder. Isso não tem poder. Quem tem poder é aquele a quem nós oramos. Mas nós precisamos orar a Ele. Ele sabe do que precisamos. Mas por alguma razão, Ele quer que nós peçamos. Ele quer abençoar pessoas, mas quer que peçamos que Ele abençoe as pessoas. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Ele só pede que nós oremos. Se você quiser fazer parte desse grupo e você tem esse recurso, me mande uma mensagem. Por que esse recurso, não o outro? Porque ele é de graça. Só por isso, né?
não se gasta nada para receber, nem para enviar a mensagem. É só por esta razão. Temos alguns motivos de oração, que eu tenho compartilhado com os companheiros de oração desse grupo, quero compartilhar aqui. Nossa irmã Nádia Rodrigues Nascimento, aquela que vem aqui de cadeira de rodas nas últimas semanas, foi operada da coluna, ela tem uma grave dificuldade na coluna, e não ficou boa da cirurgia, tem que fazer uma outra cirurgia. Contudo, no hospital, muitas dores, precisa de nossas orações. Dona Norma, que é a mãe de nossa irmã Isabel Amaral, esposa do pastor José Maurício, teve que ser internada hoje, também às pressas, no Salgado Filho. O pastor Maurício pediu que nós orássemos. E temos vários outros motivos. Não adianta também eu mencionar todos os motivos, porque a gente não se lembra. Né? Então eu quero nesse instante que nós oremos. Vamos cantar essa música que nos fala daquilo que Jesus pode fazer por nós. Eu gostaria que logo após o cântico, não gostaria que ninguém se levantasse, todos podem ficar assentados durante o cântico. E logo após o cântico, que nós orássemos uns pelos outros. Pergunte o nome. Se você está com o seu cônjuge, dê uma separadinha, vai para o banco de trás por um momento. Se quiser trocar, porque você conhece já bem a pessoa, vamos trocar. Qual é o seu motivo de oração? É isso, aquilo. Qual o seu? Um ore pelo outro, orações rápidas, em voz alta, em voz baixa, como quiser. Vamos orar uns pelos outros. Há um livro, um dos melhores que eu já li, de um autor chamado Walter Wangerin, Eu, Paulo. Ele faz então uma autobiografia imaginária do apóstolo Paulo. Um livro magnífico, dos melhores que eu já li, como ele disse. Ele diz que imagina a igreja cristã apostólica reunida numa casa, com várias duplas ou pequenos grupos de oração, um orando pelo outro. Claro, não era um templo, nem tinha como fazer como a gente faz aqui. Então era num quarto aqui, outro na cozinha ali, nas casas, outro no andar superior, orando, durante horas. É a oração que nos faz irmãos uns dos outros. Vamos cantar e depois vamos então orar assim.
2:2. Amém, nós vamos cantar o Salmo 23. O Salmo vocês conhecem, mas a melodia talvez não. Eu queria convidar o quarteto para que a gente fizesse alguma coisa juntos agora. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, Ele me protege, me faz seguir seguro. Guarda minha vida na luta do inimigo, a vitória é certa, Deus é meu amigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim. Até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, Ele me protege, me faz seguir seguro. Guarda minha vida na luta do inimigo, a vitória é certa, Deus é meu amigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. É certo que a bondade e o amor de Deus estão bem junto a mim, sempre até o fim. Até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará.
Amém. Esperamos que um dia aprendamos para cantarmos todos juntos. Vamos agora então, meus irmãos e minhas irmãs, demonstrar nossa gratidão a Deus, nossa fidelidade a Ele, através de nossas contribuições financeiras, nossos dízimos e as nossas ofertas. São muitas as nossas possibilidades como igreja para atuar. São muitas, portanto, as necessidades que nós temos de recursos para fazermos aquilo que Deus espera que nós façamos. E esses recursos estão dados por Deus nas nossas mãos. Vamos então assim trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Com nossa gratidão, as irmãs podem então levar as salvas. Sempre que você pensa na palavra fiel, no contexto religioso, o que é que lhe vem à mente? Talvez um adesivo comumente pregado nos automóveis, dizendo Deus é fiel. É uma verdade. E nós somos fiéis? Fidelidade é, na verdade, um relacionamento. Fernando é casado com a Patrícia. E um espera do outro fidelidade. E assim tem sido. E tantos casais aqui. Fidelidade, portanto, é uma relação de companheirismo, de confiança um no outro. Deus é fiel por si mesmo, de modo absoluto, perfeito e irretocável. E nós somos infiéis por natureza. Eu disse aqui uma vez que o ser humano masculino é, por natureza, infiel, praticando ou não a infidelidade. Ao ponto de uma antropóloga doida varrida sugerir que a poligamia seja adotada no mundo ocidental. Eu não tenho outro adjetivo para essa senhora. Porque a natureza é assim, a cultura é assim, então vamos sacralizar isso e tornar isso o ideal de vida. Se fôssemos entender que tudo aquilo que o homem pratica majoritariamente é o certo, que infelizmente é uma tendência no direito, se todos praticam é o certo, nós veríamos aquela inversão que tenho mencionado, em que os defeitos viram qualidades e os vícios viram virtudes, embora seja em parte que os nossos olhos tenham contemplado.
Estou querendo dizer com isso que a fidelidade nossa para com o nosso cônjuge, para com o nosso amigo ou para com Deus, ele demanda de nossa parte algumas atitudes e alguns gestos para que nós sejamos fiéis. Eu tenho um amigo que me faz perguntas aparentemente sem sentido, mas com grande sentido. Ele sempre pergunta, por exemplo, uma pessoa que fica lendo muito a Bíblia, ela ganha o que com isso? Ele pergunta isso. Eu levo um susto, que pergunta, eu nem sei qual é a resposta que eu vou dar, né? Aí eu tenho que parar um pouco, porque é uma pergunta inesperada. A gente não faz essa pergunta, mas quem ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo faz essa pergunta. Então eu quero dizer, qual é o pagamento que nós recebemos por nossa fidelidade a Deus? Porque a gente sabe, quem vem aqui está cansado de ouvir eu dizer isso, que os mandamentos de Deus não são bons para ele, são bons para nós. Porque ele já é completo em si mesmo. Mas quando nós desobedecemos esses mandamentos, nós nos tornamos melhores. É como o nosso filho. Se o nosso filho soubesse que aquilo que dizemos a ele é bom para ele obedeceria a gente. Mas ele não acha. Ele acha que o modo dele pensar, fazer é melhor do que o dos pais. Por isso nós temos que brigar para que ele faça o que está dizendo que é bom para ele. Já vi aqui pai abraçando filho, ouviu? Está ouvindo? Porque é isso mesmo, é verdade. É a mesma coisa com o nosso Deus. Se eu soubesse, eu, Israel, soubesse que tudo aquilo que Deus me manda fazer é bom para mim, eu faria. E será que é mesmo? Será que esse Deus assim meio enjoado, estraga prazeres, gosta de inventar umas coisas para complicar a vida da gente? É o que a gente pensa na prática. Então, eu quero só lembrar o seguinte. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é que nós experimentamos essa vida? Sendo fiéis a Ele. Ele disse mais, eu vim para que a minha alegria seja completa em vocês. E como é que a alegria de Deus é completa em nós? Por meio de nossa fidelidade. Como é que nós desenvolvemos essa fidelidade? Então eu tenho algumas sugestões. Como são conhecidas de todos nós, eu não vou me alongar em cada uma delas. Porque a gente já sabe. Vamos fazer uma breve alusão aqui a quem dirige automóvel. Eu já bati algumas vezes. Talvez umas 2 ou 3. E todas as vezes que eu bati, eu cometi erros, desculpa a expressão, idiotas. Como é que eu fui fazer isso? Como, por exemplo, avançar um sinal. Descuido um momentinho, avancei o sinal. Ou entrei à esquerda sem olhar. E assim por diante. E às vezes que me bateram, as pessoas, não é possível, como é que eu pude fazer isso? Eu sei que eu tenho que andar bem longe do carro da frente, eu fui muito coladinho, você freou porque o outro freou, eu bati, eu estou errado. Mas como é que eu fui fazer isso? A gente erra nas coisas mais banais. Quem é estudante? Como é que eu não acertei essa pergunta, gente? Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, a gente sabe, tem que estudar um pouquinho mais, mas descuida, não estuda e coisas assim. Então o que eu vou dizer para você, você diz, puxa vida, eu saí da minha casa, enfrentei esse clima aí, deixei de ver o jogo americano, luso-americano e tal, para ouvir essas coisas. Primeira coisa, para você receber o benefício a que me referi, ter vida abundante, tem que ser fiel a Deus. Primeira coisa,
lendo a Bíblia. Aí você vai dizer, eu não acredito que ele vai falar isso. Mas é pela Bíblia que nós conhecemos a mente de Deus. Não adianta eu ir para a natureza, contemplar as árvores. Ó Deus, como é o Senhor, me fale. Não vai falar nada. Porque Deus já se revelou na sua palavra. Se eu quero conhecer a mente de Deus, como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que é o coração dele, eu tenho que ler essa palavra. Um dos gêneros bastante apreciados na vida moderna é o chamado gênero biográfico. Então, a biografia do cantor tal, do empresário X, do artista Y, do filósofo aquele, para a gente entender um pouquinho como é que foi a vida do cara, o que ele pensava. Só tem um jeito, tem que ler a biografia. Senão, Einstein, um grande cara, o que ele pensava? Não sei. O que ele sentia? Não sei. Como é que foi a descoberta dele? Não sei. Só tem um modo de saber. É ler a biografia dele. Alguns se contentam com um resuminho do Wikipedia. Fazer o quê? Não dá para saber muita coisa sobre Einstein lendo 2 folhas. Tem que ler uma biografia, uma autobiografia, uma obra dele. De igual modo, se nós queremos conhecer a Deus, se para eu ter alegria completa em Deus, tenho que conhecer a Deus, eu tenho que ler esse livro. Estamos de acordo? Acho que ninguém está em desacordo. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Você gasta tempo lendo esse livro? Eu sei que aqui alguns gastam. Mas você que não lê, por que você não lê? É porque o livro não é bom? Porque não vale a pena? Qual é o obstáculo? O que impede você de ser um leitor da Bíblia, de gastar tempo com a Bíblia? Por exemplo, gastar 15 minutos por dia. É ridículo esse número, 15 minutos, é ridículo. Vamos colocar 15 minutos por dia lendo a Bíblia. Qual é o obstáculo? O seu obstáculo, não é o meu, o seu obstáculo. Responde para você mesmo. Para você mesmo. E você vai ver que a sua resposta é ridícula. Falando português curto e grosso. Eu não tenho tempo. Você sabe que isso não é verdade. 15 minutos? Não é verdade. É que eu leio, mas não entendo, é muito difícil. Essa é a resposta séria. Então procure uma versão mais simples. Nós temos uma classe aqui de 4 a 6, toda quarta-feira, depois de 6 a 7, que explica a leitura da Bíblia. E uma de nossas irmãs ali sempre me fazia perguntas. Eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte, larga essa sua Bíblia aí que você não consegue entender nada, que é a versão de Almeida atualizada, que é um português muito difícil, e compre a linguagem de hoje. Mas eu amo essa Bíblia, pastor. Então continue não entendendo. Compre a linguagem de hoje. Aí eu fui na Eldorado, e aí a vendedora falou, puxa, veio aqui uma membro da sua igreja. Eu falei, Ela comprou a Bíblia da linguagem de hoje, você mandou ela comprar. Tu já sei quem é. Aí na quarta-feira estava lá com a Bíblia da linguagem de hoje. E agora você entende? Agora eu entendo. No caso dela, havia uma incompatibilidade entre o vocabulário pessoal dela e o vocabulário da Bíblia. Então buscou uma outra Bíblia. Pode ser o seu caso. Não fique insistindo numa versão que você lê, mas não entende. E vai para uma outra que você entenda. Na linguagem de hoje, a NVI, ou a mensagem de Eugene Peterson, que você possa entender. Gente, eu tive uma experiência tão notável. Vocês sabem que eu estou escrevendo uma Bíblia de estudos, não é? E graças a Deus estou em Isaías. Mas eu, por contrato com a editora, é na linguagem de hoje. E aí eu fui ler o profeta Joel. Eu confesso a você, eu só li aquele lá, os velhos terão visões, os jovens não sei o quê, aquela, né? Que se compra em Atos 2. E o Joel passava em branco para mim. Quando eu li Joel na linguagem de hoje, gente, que livro extraordinário, atualíssimo, profundo, riquíssimo, fala tudo sobre a nossa vida hoje, na linguagem de hoje. Mas na outra eu não percebia, talvez não percebia porque já lia tantas vezes naquela mesma versão que já passava por cima.
Qual é o seu obstáculo? É o tempo? É a aversão? Ou qual é o obstáculo? É a sua maneira de viver? Corre danado? É isso mesmo que você quer para a sua vida, o resto da sua vida? Então você concorda que você, para usufruir a bênção da vida abundante, precisa ler a Bíblia, certo? O que impede você de ser um leitor, uma leitora da Bíblia? Um apaixonado leitor, uma apaixonada leitora da Bíblia. Eu fui ao banco ontem, no caixa eletrônico, sacar o dinheiro, e tinha um guarda lá dentro. Não conheço ele daquela agência. Eu olhei, ele estava lendo a Bíblia. Que maravilha! Nada vai fazer? Não é proibido, parece-me? Estava lendo a Bíblia, ele folheava, voltava, usando bem o seu tempo. Poderia estar fazendo outra coisa, mas estava lendo a Bíblia. Segundo passo, segunda atitude, segunda disciplina. Eu uso a palavra disciplina aqui em alguns sentidos. E um deles é horário. A gente pensa que só jovem, adolescente não tem horário. Mentira. Que muitos deles têm horário. E tem muito vovozinho e vovozinha que não tem horário para nada. O que eu quero dizer? Nada contra os vovôs, ou vovós, ou adolescentes. Quero dizer o seguinte: há muitas pessoas que não têm horário. Você tem que saber o seguinte: a hora de acordar começa na hora de deitar. Ah, mas estou vendo um filme muito bom. Ou o programa X é muito bom. Sim, mas você acorda às 6 da manhã, não acorda? Como é que vai dormir às 3? Porque o filme é bom. Lamento muito, mas não vai ver o filme. Senão você não vai acordar, ou vai ficar um zumbi o dia inteiro, reclamando da vida. Ai, que sono! Disciplina. Eu estou me referindo agora, então, à disciplina da oração. Disciplina da oração. A oração é uma disciplina. Qual é o prêmio? A vida abundante. Eu quero o prêmio, mas não quero a disciplina? Isso não existe. O mundo real não é assim. Estou colocando as coisas nesses termos. E você concorda? A oração nos blinda contra o pecado, nos protege contra o mal, a oração nos ajuda a amar o outro, a oração nos protege de pensar mal dos outros. A oração é uma coisa magnífica, todo mundo concorda? Então eu lhe pergunto, quanto tempo por dia você gasta em oração? O que impede você de ser uma mulher de oração, um homem de oração? Se você é, graças a Deus. Mas se não é, o que impede você? Não é o seu irmão, o seu filho, a sua mãe, não. O que impede você de gastar 15 minutos, 20 minutos orando por você mesmo, pela sua família, pelo Iraque, pelo irmão fulano que está enfermo, pela irmã Beltrana que vai ser hospitalizada, por aquele conflito, aquela situação, pelo novo templo da igreja. Gastar tempo em oração. Como eu disse, oração não muda Deus, mas oração nos muda. Oração, portanto, é o recurso que Deus nos dá para que a gente possa viver de modo abundante. Olha a nossa dificuldade. Nós queremos viver de modo abundante. Não queremos? Queremos. Nós sabemos que a oração nos possibilita, nos abre a porta para essa vida abundante. E por que não oramos? São duas dimensões, são dois elementos, mas eu quero prosseguir trazendo outras considerações para a sua reflexão, porque, como eu disse, eu estou certo que aquilo que eu estou dizendo são coisas muito simples, eu diria mesmo elementares. Mas eu preciso dizer também essas coisas
bastante elementares, bastante simples, para que nós possamos usufruir isso que nós estamos buscando. A terceira coisa é, se você tem problemas, admita que você os tem. Esse é o começo da cura. Esse é o primeiro passo para a transformação. Sabe, meus irmãos, eu tenho uma grande dificuldade pessoal com uma certa cultura evangélica. Tem uma frase de efeito, hora que melhora. O crente não precisa de psicólogo, o psicólogo é Deus. É uma cultura irradiada que, na verdade, às vezes nos afasta de nos encarar a nós mesmos com os nossos problemas, sejam quais forem. Deus não é tapa-buraco. Deus é aquele que procura resolver os nossos assuntos com radicalidade, com profundidade. Quando eu era menino, o meu pai era dentista prático. Aqui acho que ninguém sabe o que é isso. Dentista prático era um cara que não fez faculdade e que aprendeu com o outro alguns procedimentos básicos da dentística. E eu comecei a aprender com ele, detestei aquele troço, nunca mais eu quis aquilo. Ficava lá em casa no gabinete dele. E às vezes, uma pessoa chegava, estava com problema dentário, qualquer coisa, e naquele momento só havia uma coisa a fazer. Era abrir um pouquinho o dente, isso eu aprendi a fazer, colocar um remedinho, aprendi a fazer, cobrir, era o que podia fazer. Mas aquilo não resolvia nada. O problema continuava. E a pessoa depois tinha que voltar ou procurar um outro para ver qual era o problema, se era uma extração, que era muito comum naquela época, ou obturação, como é mais comum hoje. Às vezes nós vamos a Deus querendo apenas que Ele coloque um algodãozinho com anestésico nas nossas vidas. Mas Deus quer fazer mudanças profundas nas nossas vidas. E essa mudança começa quando a gente admite o problema. Perdoe-me se o que eu vou dizer traz ofensa a alguém, não é a minha intenção. É muito comum a gente, nas ruas, cruzar com pessoas obesas com um cigarro na mão. E imediatamente, qualquer um de nós pensa o seguinte: como é que essa pessoa faz isso? Será que ela não sabe que além da sua obesidade pode ter alguma razão incontrolável, mas o cigarro, essas duas coisas juntas, que já são ruins por si, juntas vão causar um grande malefício? Eu fico pensando, por que a pessoa continua fazendo isso? Eu acho que parte das pessoas continua fazendo isso porque parte das pessoas não acha que isso seja um problema. Isso não é um problema. Então ela continua fazendo isso. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: se nós temos um problema, seja ele qual for, na nossa casa, no nosso corpo, na nossa mente, nós temos que admitir a Jesus: Senhor, eu tenho um problema. Eu não quero continuar com ele, porque tua promessa é vida transbordante aqui e agora. Então eu quero dizer, eu tenho um problema. Me ajude. E a gente sabe qual vai ser a resposta a essa oração. Deus vai ajudar você a se livrar desse problema. Mas como a gente gosta de mentir para a gente mesma.
Porque admitir o nosso problema dói. Nos põe culpa, embora nossa culpa já tenha sido levada na cruz. Nós não lidamos bem com isso. Enquanto nós não lidamos bem com isso, nós continuamos com o problema. Conheça Deus lendo a Bíblia. Conheça Deus orando. E confesse a Ele, admita a Ele, diga a Ele qual é o seu problema. Quarta coisa, seja grato. A gratidão é uma escola. Primeiro, no sentido de temos que aprender a agradecer. A reclamar não precisa de aprendizagem. É natural em nós. Agradecer algo espiritual. Agora, no dia 22 de junho, a gente olha para esse ano, começou em 1º de janeiro. Eu duvido que haja alguém aqui que não possa contar as bênçãos aos borbotões. Não são poucas, não. Como diz aquele hino, quantas bênçãos, quantas são. Diz de uma vez. Mas a nossa ansiedade nos leva a pensar naquilo que nós ainda não alcançamos. Nos esquecemos daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Você quer ter alegria completa, ter vida abundante? Agradeça. Seja grato. O apóstolo Paulo escreve essas magníficas palavras sobre a gratidão. Colossenses 3, 15 e 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, Salmo 23, por exemplo, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Faça uma lista das coisas boas que Deus já lhe deu este ano. Desculpe o que eu vou lhe dizer. Pare de reclamar, de criticar tudo, reclamar de tudo. Está na moda falar mal do Brasil. O índice, que tinha baixado bastante, pessoas que querem deixar o país, aumentou fortemente. Há muitos elementos envolvidos nisso. Claro, pode ser que você tenha dificuldades, e todos nós temos dificuldades. Mas vamos nos lembrar daquilo que nós já recebemos. Isso é uma escola. Quando a gente se lembra daquilo que recebeu, sabe o que aprende? Que vai receber. Porque Deus não muda. Ele não nos deu ontem, não vai dar amanhã? Então eu disse, conheça Deus lendo a Bíblia. Conheça Deus orando. Eu disse, admita qual é o seu problema. Seja grato. E por último quero dizer, persista. Eu quero ser homem ou mulher de oração. Persista. Eu quero ser um leitor da Bíblia. Persista. Persista mesmo que você esteja atrasado. Mesmo que não tenha conseguido. Consegue uma semana, não consegue outra. Persista. Há obstáculos. Persista. Recuou. Persista. Há um prêmio. O apóstolo Paulo chama de prêmio da soberana vocação. Há um prêmio. Vá buscá-lo. Mas como é que a gente vai buscar? Caminhando, prosseguindo. Às vezes recua um passo, mas dá mais 3. Pega um desvio, mas pega o caminho de novo. Persista. A vida cristã
é uma vida de ousadia. Ousadia porque nós não aceitamos os valores do presente século, que são contra Deus. Ousadia porque não aceitamos a autocomiseração, nos pensar como vítimas, embora nos tenham ferido, nos tenham machucado. Modelo de José do Egito. Os seus irmãos de fato o magoaram, o feriram, quase o mataram. Mas o que ele disse deles: não foram vocês que mandaram para cá, foi Deus que me mandou na frente de vocês. Em lugar de ser vítima, se tornou alguém com a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Persista. Se aplicar à área profissional, à área emocional, à área patrimonial, à área familiar, à área espiritual, a qualquer área, persista. Então, nós temos um caminho aqui. Que se misturam. Aprenda sobre Deus, lendo a Bíblia. Aprenda sobre Deus, apresentando a Ele as suas alegrias e as suas queixas. Tenha o Senhor, como diz o salmista, diante de você. Está andando na rua? Ande na consciência da presença de Deus. O dia está agitado? Ore. Entre no metrô orando. Eu não estou falando aqui de fantasia. Quando você faz isso, você é blindado contra os queixumes, contra as lamúrias, ou contra as tentações, ou contra as seduções. Mas além disso, separe momentos. Organize a sua vida, para que na sua vida o que é mais importante não fique para amanhã. A menos que você ache que orar e ler a Bíblia não seja importante. Vou respeitar. Mas se você acha que é, organize a sua vida. Por exemplo, eu já disse aqui e repito, faça isso de manhã. Durma um pouquinho mais cedo, acorde um pouquinho mais cedo e leia a Bíblia e ore antes de sair de casa. Porque depois o bicho pega. Você volta mortão, mortona. Não tem mais ânimo para nada. Há trabalhos que são verdadeiros engenhos de escravos. Sim, mas cada um tem a sua dinâmica, o seu ritmo. Estou dizendo, se organize para tal. E saiba, esse é o ponto que a gente não pode esquecer, que Deus quer que você tenha uma vida de qualidade eterna. Não é quando você morrer. Quando você morrer, está garantida essa vida eterna, vida maravilhosa, quando você morrer. Agora você está vivo. E a promessa não é para quando você morrer. Inclui quando a gente morrer, mas é para agora. Jesus não veio nos ensinar a como viver no céu. Não precisamos aprender a como viver no céu. Temos que aprender a viver aqui e agora. Então, algumas sugestões foram dadas. Eu espero que Deus, então, abençoe você. Nós vamos cantar agora esse hino poderosíssimo na sua mensagem, do pastor Manuel Avelino de Souza, a letra. Vale a pena pensar em cada frase aqui. Eu não vou fazer isso agora, vamos apenas cantar. E depois vamos encerrar o nosso culto, cantando junto com o nosso quarteto, Meu Eterno Lar. Antes de cantar, quero lembrar você que domingo que vem nossos cultos serão normais. No outro domingo, informaremos no domingo que vem. Mas normais. Vamos ficar em pé e vamos cantar.
Eis, Senhor, o que nós cremos, o que nós desejamos. Nós te agradecemos porque colocas diante de nós os recursos para que as tuas promessas se cumpram nas nossas próprias vidas. E te rogamos que nos ajudes no caminho da fidelidade a Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Todos podem se assentar e vamos concluir com o nosso quarteto entoando essa música que certamente ficará guardada no nosso coração. Mas antes de concluir, quero lembrar os irmãos que estiveram aqui na Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, no dia 18, que não assinaram o livro de presença, ao final do culto, podem então assinar, porque é requerida para fins de legitimação daquela Assembleia. Logo após, então, as providências solicitadas ali da cabine, nós, então, iremos participar dessa música, e os microfones não estão como deveriam. Som A. Estão, não é isso? Quando as sombras vierem me cercar,